Pá. Fala pessoal, boa noite. Turma tá entrando aí. Leandro, Marcão, fala Marco, velho. Quanto tempo, sumidos? E aí pessoal, boa noite, beleza? Vamos entrando aí que já a gente começa aí a discussão. Daqui a pouquinho começamos. Fala Luiz. Doutor Wender, beleza meu filho? A gente começa, pessoal, só um minuto aqui. Sete horas em ponto, a turma tá pontual aí. Boa noite aí, todo mundo tá entrando. A gente vai começar já a discussão. Um minutinho já começa aí. Hoje vamos falar de um artigo bem interessante, um tema que me agrada demais da conta e que eu considero muito relevante mesmo para a pecuária aí de leite. E esse é um artigo importantíssimo, foi publicado no último ano, 2019. No meu ponto de vista, foi o artigo mais importante do ano. Eu acho que a gente conseguiu elucidar aí várias informações e muita coisa que a gente conseguiu concluir com esse artigo. Bem importante aí no cenário nosso. Bom, vamos começando então, pessoal. São 7:02 aí, é um artigo bem extenso aqui, vai ter bastante discussão. Vamos começar para a gente poder conseguir falar dele todo aqui. Bom, boa noite a todos, obrigado aí por estar participando com a gente. Mais uma live aí terça-feira, acho que segunda-feira, né? Já terceira ou quarta que a gente está fazendo. Tem sido bastante produtivo, muita conversa, muita discussão. De novo, queria deixar bem claro aqui para todos que as perguntas estão abertas o tempo todo. Então, se tiver alguma dúvida, vai mandando aí no chat aí escrito, que eu vou respondendo conforme for dando chance aqui ao longo do estudo. Beleza? Então fique 100% à vontade para poder discutir, perguntar, caso tenha alguma dúvida, caso não concorde com algo, caso não tenha elucidado bem as dúvidas, beleza? Bom, vamos lá. Então hoje nós vamos falar de um artigo. Quem ainda não baixou o artigo, tem um link na nossa bio aí. Se vocês quiserem baixar, é só entrar lá e se cadastrar, que vocês vão receber todos os artigos das lives de segunda-feira. Toda segunda a gente vai ter um artigo. E a de hoje nós vamos falar sobre uma meta-análise, que o objetivo era verificar os efeitos da dieta aniônica no pré-parto, na performance e saúde de vacas leiteiras. O artigo é de um grupo do Zé Eduardo Santos, um pesquisador brasileiro da Universidade da Flórida, e colaboradores. Bom, é um artigo, uma meta-análise. Então, qual que é a importância de uma meta-análise? Primeira coisa, eu acho, né? O que é uma meta-análise? Bem resumidamente, eu vou falar de um modo bem simples para vocês. Uma meta-análise é quando um autor pega tudo que existe na literatura sobre um determinado tema e ajunta tudo dentro de um artigo só. E o principal objetivo de uma meta-análise é deixar ela mais robusta, deixar os dados mais robustos, ter certeza que realmente aqueles resultados são reais. Por exemplo, eu quero saber se dar farelo de soja para vaca é bom. Então o autor vai na literatura, ele pega todos os artigos sobre farelo de soja para vacas e vê a resposta exata disso. E quando você tem uma meta-análise, você coloca muitos trabalhos juntos, seu número, seu N, sua amostra fica muito maior e sua chance de entender melhor os resultados, ter resultados mais assertivos é maior.
Uma meta-análise é principalmente importante quando a gente fala de período de transição, experimentos em período de transição. Por quê? Porque o experimento no período de transição é mais difícil de ser feito, porque a gente sempre tem menos vaca numa fazenda, né? Se a gente for qualquer fazenda padrão que a gente tiver, uma fazenda de 100 vacas em lactação, ela vai ter ao redor de 10 vacas no pré-parto. Então, ou seja, mais ou menos 10% do número de vacas em lactação é o número de animais que eu vou ter no pré-parto. Sendo assim, toda pesquisa que for ser feita com período de transição é 10 vezes mais difícil de eu ter um N adequado do que quando eu vou fazer uma pesquisa com vacas em lactação. Então, nesse estudo em especial, foi bastante importante criar uma meta-análise, porque a gente consegue juntar todos os dados de vários estudos diferentes e colocar no mesmo banco aqui e ter uma análise mais bem feita. Beleza, então esse é o primeiro ponto, é uma meta-análise e esse é o porquê que está sendo de se fazer uma meta-análise. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a dieta aniônica. Bem rapidamente eu vou falar um pouco para vocês o que é o objetivo da dieta aniônica. Uma das doenças que mais acomete os rebanhos leiteiros é a hipocalcemia, principalmente na sua forma subclínica. A vaca de leite, ela está gestante, com o bezerro lá dentro, sem produzir nada de leite. E de um dia para o outro ela tem que produzir uma quantidade enorme de leite, e nesse leite tem uma demanda muito grande de cálcio. Então a vaca tem uma mudança na demanda dos níveis de cálcio que ela necessita muito grande do dia para a noite. Então é preciso uma preparação nesse animal para que ele esteja preparado, pronto para suprir essa demanda de cálcio pós-parto. E a hipocalcemia subclínica gera uma série de problemas aí na vida dessa vaca: menor produção de leite, mais chance de descarte, mais chance de ocorrência de várias outras doenças, tanto clínicas como subclínicas. Bom, então o objetivo de uma dieta aniônica é simplesmente diminuir a incidência de hipocalcemia subclínica. Basicamente é isso que a gente quer com uma dieta aniônica. Então o objetivo desse estudo era avaliar se a dieta aniônica é realmente eficiente para o que ela para o que a gente faz dela, que é reduzir a incidência de hipocalcemia subclínica. Certo? E parece que é pouco, né? Fala assim, não, mas uma doença só. Mas em média, só para vocês terem uma ideia, os rebanhos leiteiros têm cerca de, em levantamentos feitos no Brasil e em outros países do mundo, de 50% a 70% de hipocalcemia subclínica nas vacas pós-parto. Ou seja, um número bastante grande e que pode fazer com que os resultados da fazenda fiquem bastante ruins. Bom, vamos lá. O que foi feito então? Foi feita uma meta-análise cujo objetivo era determinar se o DECAD tinha impacto na produtividade. O DECAD se a dieta aniônica, né, tinha impacto na produtividade e saúde de vacas leiteiras. DECAD significa diferença entre cátions e ânions da dieta. Bom, o que o autor fez? Ele pegou 42 experimentos que tinha na literatura, 134 tratamentos e um total de 1.800 vacas. 1.803 vacas, para ser mais exato. Todos esses animais foram colocados na mesma base de dados. E pegou também 5 experimentos, 15 tratamentos e 151 nulíparas. O que é nulípara? É novilha que ainda não pariu, certo? Que está indo para sua primeira cria. Então, praticamente 2.000 animais avaliados nesse estudo para entender qual que é o efeito de fazer uma dieta aniônica pré-parto na produtividade e saúde de vacas de leite. Beleza. Bom, então foi avaliado uma série de fatores, foram avaliados produção de leite, ocorrência de doenças, efeitos em consumo pré e pós-parto e tudo isso. E agora eu vou botar um resuminho para vocês de tudo aqui um pouco, certo? Se a gente pegar a tabela 5 do artigo, para quem já está com o artigo aberto aí ou está abrindo ele, a gente fala aqui ele fala sobre consumo, certo? Primeiro parte, consumo e produção de leite. São 2 pontos bastante importantes quando a gente trata de uma dieta aniônica. A gente fala bastante que dieta aniônica diminui o consumo, que deprime muito o consumo dos animais. E a gente vai ver o que aconteceu nessa meta-análise de qual amplitude que foi essa queda de consumo. Então, se a gente pegar essa tabela 5,
A maioria dos dados está separada entre multíparas e nulíparas, viu, pessoal? Porque o comportamento desses dois grupos de animais é um pouco diferente, então os autores separaram eles para a gente tentar entender um pouco melhor os resultados, e eu vou falar para eles a maioria dos dados separados também para vocês. Bom, consumo. O que aconteceu no consumo pré-parto de vacas que receberam dieta aniônica? Diminuiu em 400 gramas em multíparas e 700 gramas em nulíparas. Então, a gente sabe que diminui mesmo o consumo de matéria seca de vacas que estão sob uma dieta aniônica, uma dieta acidogênica, na verdade, que é a maneira mais correta de se falar. Porém, essa queda no consumo deve ser bastante baixa, assim como foi visto aqui no experimento, 400 gramas, né? E nulíparas, por exemplo, elas saíram de 12,4 kg de matéria seca para 12 kg de matéria seca. Existem alguns casos que a gente vê no mercado acontecer quando usam produtos de palatabilidade muito ruim, que essa queda no consumo é muito maior que isso. Então, se a queda no consumo for muito maior que isso, do que 400 gramas de matéria seca, tem alguma coisa errada com o seu produto, com o seu manejo ou com a sua estratégia pré-parto. Então, no estudo aqui na meta-análise, 400 gramas em multíparas foi o que reduziu. E pós-parto, o que aconteceu? No pós-parto teve um incremento de 1 kg a mais de consumo de matéria seca. E isso, pessoal, pode fazer toda a diferença na vida de uma vaca. 1 kg de matéria seca a mais é muita coisa. E é muito importante no pós-parto, porque a vaca quer comer pouco, ela não está muito afim de comer e ela faz de tudo para ficar deitada, tranquila. Se você tiver um acréscimo de 1 kg a mais de matéria seca, é bastante importante para a vida e para a saúde desse animal. E além disso, em multíparas teve um incremento em 1,7 kg de leite dia para as vacas que receberam dieta aniônica pré-parto. E nulíparas, que são as vacas que vão dar a primeira cria, né, as novilhas que vão parir pela primeira vez, a resposta foi um pouco diferente. Ela teve um decréscimo no consumo pré-parto também, teve um acréscimo no consumo pós-parto semelhante, 800 gramas, e não teve efeito na produção de leite. Então, em nulíparas não teve efeito na produção de leite, porém, teve um aumento no consumo pós-parto, que é bastante positivo para evitar distúrbios metabólicos e distúrbios pós-parto nesses animais. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não estão entendendo bem, pode me chamar aí e falar, mandar pergunta aí que a gente vai parando, vai trocando uma ideia, certo? Bom, então uma leve diminuição na ingestão de matéria seca aconteceu, certo? No pré-parto. Porém, isso já era esperado, porque a dieta acidogênica ou dieta aniônica, ela gera uma leve acidose metabólica que faz com que os animais comam um pouco menos. Mas lembrar que tem que ser um pouco menos, né? Mas se a gente for ver os dados pós-parto, existe um aumento do consumo pós-parto bem bacana aí, o que melhora bastante a saúde desses animais. E aumento de produção de leite também. Bom, deixa eu passar por uma figura aqui. Se a gente for para a figura 3, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns dados bastante interessantes aqui. Bom, o que a figura 3 correlaciona? DCAD, que é a diferença entre cátions e ânions da dieta. Quanto menor o DCAD da dieta, mais aniônica essa dieta, ou mais acidogênica essa dieta. E aqui nessa figura 3, no gráfico A, aí, a gente tem DCAD, então de menos 300 a mais 600, e temos aqui pH de urina, certo? O que a gente pode ver aqui claramente nessa figura e que nos ajuda muito no campo, no dia a dia, que o DCAD, quanto menor o DCAD, menor o pH de urina. E quanto menor foi o DCAD aqui, foram os melhores resultados. A gente vai acabar de ver para frente. Mas o que a gente pode, o que ajuda muito a gente na prática? A maneira adequada de a gente avaliar se o DCAD da dieta, se a dieta realmente está acidogênica no nível que a gente gostaria, é avaliar o pH de urina das vacas no pré-parto. Maneira bem simples, uma métrica bem simples de fazer, simplesmente medir o pH de urina, pode medir com pHmetro, com fitas de mensuração próprias para pH de urina, existem fitas que não são adequadas. Mas o pHmetro hoje, se você for entrar aí no Mercado Livre, por exemplo,
a gente consegue comprar um pH por R$100, R$80. É importante sempre mantê-lo calibrado. Mas então a métrica de medir pH de urina no pré-parto é uma métrica bem simples, bem fácil e que dá uma correlação muito boa com a dieta aniônica. Então quando o pH de urina dos animais está baixo, está adequado, nós vamos discutir um pouco mais para frente aqui o volume, o valor que eu considero mais adequado hoje para o pH de urina. Quando ele está baixo, quer dizer que a dieta está acidogênica, quer dizer que a dieta está funcionando sim para os animais. E aqui na mesma figura 3, mas no gráfico B, tem aqui mostrando pH de urina e risco de febre do leite em multíparas. O que quer dizer isso? Existe uma relação que quanto menor o pH de urina, menor a chance de ter febre do leite em vacas de leite, certo? Pós-parto, em vacas de leite no pós-parto. Bom, dito isso, eu vou pegar duas perguntas aqui, do Leandro e do João Pedro. Bom, dias pós-parto para avaliar cálcio no sangue. A grande maioria dos trabalhos, Leandro, avalia cálcio no sangue 48 horas até 72 horas pós-parto, nos 3 primeiros dias pós-parto. A dificuldade que tem isso é que a gente tem que coletar uma amostra, enviar para o laboratório e algumas vezes analisar esse resultado e mandar bem rápido para eles. Existem algumas dificuldades de analisar o cálcio no sangue ainda. A maioria dos laboratórios não tem uma rotina adequada de fazer cálcio no sangue para vacas, então os resultados podem ficar um pouco mascarados, vamos dizer assim. O que eu faço hoje na prática, eu faço muito pouco cálcio no sangue. Eu já fiz muito quando eu trabalhava numa empresa e os resultados não me ajudavam muito a concluir nada, porque eram muito variáveis e a gente, às vezes, 2 laboratórios diferentes tinham 2 resultados diferentes, então isso aí me deixava um pouco sem saber para onde seguir. E esse experimento mostra pra gente que existe uma relação, depois eu vou mostrar outro gráfico aqui, mas se vocês forem na literatura dele aqui, mostra que existe uma relação bem boa entre pH de urina pré-parto e cálcio no sangue pós-parto. Então se você estiver medindo o pH de urina no pré-parto e os resultados estiverem indo bem, a chance de suas vacas estarem com bons níveis de cálcio no pós-parto é bastante alta, porque existe uma correlação bem boa entre pH de urina pré-parto e cálcio no sangue pós-parto, certo? Mas se ele quiser avaliar nos 3 dias iniciais pós-parto, é o dia adequado para se avaliar. Bom, tem uma pergunta do João Pedro: quantas vacas eu devo mensurar o pH de urina? Bom, essa é uma boa pergunta. Não existe uma resposta mágica para isso. Ninguém nunca avaliou esse número de uma maneira adequada, acredito. O que eu uso na minha rotina do dia a dia é o seguinte: se a fazenda tem até 10 vacas no pré-parto, eu tento pegar de todos os animais. Se ela tem mais do que 10 vacas no pré-parto, eu tento pegar de pelo menos 10 vacas. Isso é difícil algumas vezes, tem vaca que não urina, a gente tem que saber um pouco a hora de coletar essa amostra. O importante sempre para tentar coletar a amostra de urina das vacas no pré-parto é tentar chegar nelas no momento que elas estão deitadas. Então a gente sabe a hora da refeição, elas vão alimentar, depois vão deitar, vão para a cama ou para o piquete, para onde seja deitar. E depois de 1 hora que elas estiverem deitadas, mais ou menos, é um momento bom da gente levantar esses animais e fazer com que eles urinem. A gente pode, alguns simplesmente, pelo simples fato de levantar, vão urinar, outros a gente faz uma massagem ali, elas vão acabar urinando. Mas se você chegar na hora que elas estão comendo e tentar pegar urina, vai ser bastante difícil. Então eu tento pegar um número de pelo menos 10 animais, ou um número menor que esse que tiver na fazenda. Algumas fazendas não vão ter um número grande de animais no pré-parto. Uma fazenda que tem 100 vacas na lactação, às vezes vai ter cerca de 10, mas uma fazenda que tem 50 vai ter por volta de 4 ou 5 animais. Então eu tento pegar todos esses animais e avaliar a constância desse pH. Bom, tem uma pergunta aqui do Humberto Chaves. Boa noite, Lucas. Como que eu avalio na vaca se a dieta aniônica funcionou de maneira eficiente? E se foi feito algo na dieta? E se foi feito alguma coisa na dieta, tem alguma forma de corrigir? Bom, tem forma de corrigir sim. A gente tem que formular uma dieta aniônica da maneira adequada. Esse é um ponto principal. A dieta tem que estar formulada de maneira adequada. Mas mais do que formular de maneira adequada, eu tenho que avaliar o pH de urina dos animais e avaliar o consumo também. Essas são as 2 principais métricas do pré-parto: pH de urina e consumo. Se eu avaliar essas 2 de maneira eficiente e os resultados estiverem eficientes, na verdade, eu vou ter
com certeza tem boas chances de ter bons resultados pós-parto. Então, para avaliar a dieta aniônica no pré-parto, a maneira correta é avaliar o pH de urina. Quero saber se abaixou o pH de urina adequado, de maneira adequada. Já de antemão aqui, a gente tenta buscar um pH de urina entre 5,5 e 6 em todos os animais com uma boa distribuição. Não quer ter variação de animais com pHs muito alto ou muito baixo. Então, eu quero 80% dos animais com pH de urina entre 5,5 e 6. E quero manter um consumo alto também desses animais no pré-parto. Se você medir o pH de urina de uma vaca que não come dieta aniônica, o pH de urina dela vai dar cerca de 8. Então avaliar pH de urina é bem barato, bem simples de fazer para a gente garantir que a dieta está boa. Bom, vamos lá. Outra figura. Relação entre DCAD e cálcio no sangue. Então foi visto nesse trabalho que, independente se é multípara ou primípara, quanto menor o DCAD da dieta, maior o cálcio no sangue total, tanto no dia 0 pós-parto quanto em qualquer mensuração feita no pós-parto. Então diminuir DCAD na dieta pré-parto aumenta cálcio pós-parto. Realmente o que era para se fazer, que é diminuir a ocorrência de hipocalcemia, principalmente hipocalcemia subclínica, é efetivo quando eu uso uma dieta aniônica. Então tem relação aqui com o que o Leandro perguntou. Então se a gente estiver medindo de forma eficiente o DCAD pré-parto, o pH de urina pré-parto, que é bem mais fácil de medir, bem mais confiável, eu posso não ter necessidade de avaliar muitas vezes o cálcio pós-parto. É claro que se você está medindo o pH de urina, está dando bom, e você continua com o consumo está legal, outras variáveis legais, você continua tendo problemas pós-parto, avaliar cálcio é uma outra opção para você tentar entender se está indo bem. Importante mandar para um laboratório que tenha uma boa rotina de fazer análise de cálcio em vacas. Bom, um outro dado importante desse trabalho é que mostrou para a gente aqui ocorrência de relação entre o DCAD e ocorrência de doenças, e mostra pra gente que existe uma correlação, vamos dizer assim, positiva, Quanto menor o DCAD, menor a ocorrência de doenças, independente se é inulípara ou multípara. Quanto menor o DCAD, menor a ocorrência de doenças, certo? Aqui não tem interação entre ordem de parto. O que quer dizer isso? Independente se é multípara ou nulípara, quanto menor o DCAD, menor a ocorrência de doenças pós-parto. Quais foram as doenças avaliadas aqui? Febre do leite, metrite e retenção de placenta foram diminuídos quando o DCAD da dieta foi menor. Bom, tem uma pergunta do Roberto aqui, vou responder aqui. Com esse mineral é interessante trabalhar com forrageiras gramíneas em vez de leguminosas? Roberto, a dieta aniônica, ela é feita... A gente faz uma dieta aniônica tentando fornecer mais ânions do que cátions. E a gente aprendeu na física lá atrás, na aula de bioquímica, para quem estudou aí fez algum curso na área de veterinários, zootecnia e agronomia. Bom, então eu quero mais ânions do que cátions. Quais são os principais ânions? Cloro e enxofre. Quais são os principais cátions? Sódio e potássio. Em geral, leguminosas têm mais potássio do que gramíneas, muitas vezes. Depende um pouco de qual gramínea a gente esteja falando, mas o importante nesse momento é trabalhar com a planta que tenha menos potássio possível, certo? Independente se seja leguminosa ou gramínea, eu quero que ela tenha baixo nível de potássio no pré-parto. No pós-parto eu não importo com isso, na verdade eu quero níveis mais altos de potássio, mas no pré-parto eu tento trabalhar com níveis mais baixos de potássio possível. Então eu vou escolher a forragem que tenha nível mais baixo de potássio que eu puder dentro da minha fazenda. Beleza, Roberto? Se tiver mais alguma dúvida aí, me avisa, por favor, se não tiver ficado claro. Bom, vamos lá. Vamos pegar mais uma pergunta aqui. Humberto Chaves. Conheci uma fazenda onde era feita a dieta aniônica para o nutricionista, mas em uma época as vacas estavam lambendo sal branco sem eu saber e como a dar muitos problemas no parto. Bom, em geral, o sal branco a gente não tem necessidade de dar muito pré-parto, não. Mas a gente tem mais medo dele do que deveria, porque o sal branco ele é cloreto de sódio, Então ele tem ânions e cátions. Então ele não vai afetar muito o balanço aniônico da dieta, não. Um que é muito negativo na dieta aniônica é o
bicarbonato de sódio. Então ele não pode estar de jeito nenhum na dieta aniônica. É claro que o cloreto de sódio também não tem necessidade, tem um mínimo de sódio possível que a gente quer dar na dieta, então não tem necessidade de botar ele à vontade no coxo, mas ele faz muito menos mal do que o bicarbonato de sódio, por exemplo. Para corrigir isso é só não deixar livre acesso a ele, né? Eu acho que não tem que deixar livre acesso a bicarbonato de sódio, nem tem necessidade de deixar no pré-parto livre acesso a sal branco também, que é NaCl, né? Tem sódio e potássio junto. Bom, eu acho que não tem por que a gente usar ele no pré-parto. A maneira mais eficiente de corrigir é evitando de fornecer esse produto para os animais à vontade, como normalmente algumas fazendas oferecem. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para o artigo de novo. Bom, de acordo com os autores, o DCAD que parece ser mais próximo do adequado é um DCAD de menos 150, certo? Se a gente trabalhar com um DCAD de menos 150, ele vai gerar, se a gente traçar uma reta aqui, um paralelo nesse gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês qual gráfico é, eu perdi aqui o número da figura. Deixa eu só voltar no artigo aqui. A figura 3, se eu traçar uma reta aí, pegando, para quem está com o artigo aberto, pegando um DCAD de menos 150 e virando aqui para o pH de urina, a gente vai ter que um DCAD de menos 150 vai dar um pH de urina ao redor de 6. Em todos os trabalhos, em todos os dados aqui, ele mostra para a gente que quanto menor, melhor, vamos dizer assim, né? Então as vacas DCAD negativo, que tiveram um DCAD negativo, produziram mais leite, tiveram mais cálcio no sangue, comeram mais pós-parto e, além disso, tiveram menos doenças. Então, o pH de urina que seria o nosso alvo é um pH de urina de 6, já que os autores aqui sugerem que um DCAD de menos 150 provavelmente está próximo do adequado, certo? Sendo assim, se eu for errar, eu quero errar para menos um pouco, né? Porque quanto menor, melhor nesse artigo. Então, por isso que a gente sugere que se trabalhe com pH de urina entre 5,5 e 6. E com esse pH de urina entre 5,5 e 6, isso não é simplesmente uma média, viu, pessoal? Às vezes a gente quer trabalhar com médias e a média é burra, vamos dizer assim, né? Se eu tenho uma vaca com pH de urina 4 e outra vaca com pH de urina 8, a média é 6 e todos os dois animais estão fora do que eu desejo. Então o objetivo é trabalhar com um pH de urina entre 5,5 e 6, mas que 80% dos animais avaliados tenham pH entre 5,5 e 6. Bom lembrar que depois que o animal começa a comer a dieta aniônica, ele demora cerca de 5 dias para o pH de urina dele chegar nos parâmetros adequados. Então, não adianta eu começar a dar dieta aniônica hoje e amanhã já medir o pH de urina. Eu tenho que dar a dieta aniônica hoje, esperar cerca de 5 dias e aí eu medir o pH de urina para eu ver se minha dieta aniônica realmente está sendo efetiva. Vacas que estão muito próximas ao parto, como parei no outro dia, também tem um pH de urina fora do adequado. Por quê? Porque essa vaca, às vezes, ela não come nada no dia anterior ao parto e ela pode ter um desbalanço nesse pH de urina. Então é importante deixar claro isso, que esses dois grupos de animais podem dar alteração no pH. Mas se minha vaca tem menos de 5 dias na dieta aniônica, eu nem meço esse animal, certo? Mas a vaca que vai parir amanhã, eu acabo medindo, porque eu não tenho certeza que ela vai parir amanhã. Então eu vou medir esse animal e pode ser que ele esteja fora. Mas o que a gente vê na prática é que quando a dieta aniônica está bem redonda, a gente tem sempre muito próximo de 100% dos animais com pH de urina adequado. Bom, tem uma pergunta do Luiz Paulo aqui. Lucas, é possível que o mineral aniônico possa ajudar a vaca a embalar mais na próxima lactação em comparação com outro mineral de empresa concorrente? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Bom, Luiz, é o seguinte, independente da empresa X ou Y, você fazer uma dieta aniônica pré-parto é muito benéfico para as vacas, muito benéfico mesmo. Essas vacas vão aleitar melhor, vão ter menos problemas de saúde, vão ter maior consumo pós-parto. É isso que é o resumo desse trabalho do José Eduardo Santos, né? Ele mostra que fazer uma dieta aniônica bem feita, ela é muito importante para a vaca aleitar melhor no pós-parto, né? E evitar que ela tenha doença. A gente sabe que vaca que teve doença, que teve retenção, metrite, alguma coisa, ela vai produzir menos leite, ela vai demorar mais para produzir leite. Então, usar um mineral aniônico é muito importante. Existem várias empresas no mercado que têm produtos aniônicos bons, certo?
Existem várias empresas que têm produtos que não são bons também. Então, eu não vou entrar em cada uma aqui, não é o nosso objetivo na live aqui, mas vocês podem trabalhar no mercado e a maneira mais adequada de verificar isso é medindo pH de urina. Eu tenho duas coisas que eu peço para minhas fazendas, as fazendas que eu trabalho, medir toda semana, que é pH de urina e consumo de matéria seca pré-parto. O consumo pré-parto é muito importante. Por quê? Porque o sal aniônico, para ele ser efetivo, ele tem que ter níveis mais altos de cloro e de enxofre. E o cloro e o enxofre são pouco palatáveis. Como eles são pouco palatáveis, algumas vezes eu tenho problema de consumo. Então eu não gostaria de ter problema de consumo nessa fase da vida da vaca, que ela já não quer comer tanto. E a gente viu pela meta-análise que vai gerar uma queda de consumo, mas bem pequena, 400 gramas em média aí por dia, né? Bem pouco. Além da parte aniônica da dieta, é claro que eu vou trabalhar com minerais, com níveis de vitaminas, microminerais, outros macrominerais também adequados. Então isso tudo eu tenho que levar em conta quando eu vou formular uma dieta pré-parto e quando vou escolher meu mineral aniônico. Mais importante que isso é que existe uma diferença muito grande entre dieta aniônica e mineral aniônico, certo? E essa diferença muitas vezes não é levada em conta. A gente começa simplesmente a usar um mineral aniônico e acha que nossos problemas resolveram. Para eu ter certeza que a dieta está aniônica, o pH de urina das vacas tem que estar baixo. Se o pH de urina das vacas não está baixo, eu posso estar usando o mineral aniônico que for, que a dieta não está aniônica, ela não está sendo capaz de acidificar os animais. E quando isso acontece? Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho níveis muito altos de potássio vindo da dieta. E aí, a quantidade de cloro e enxofre que eu tenho no meu mineral aniônico, ele não é suficiente. Ou quando a quantidade de cloro, enxofre e mineral são muito baixas. O mineral continua sendo aniônico, porque ele tem mais cloro e enxofre do que sódio e potássio. Porém, a dieta total não é capaz de acidificar bem a vaca. Ou seja, a dieta do mineral é aniônica e a dieta total não é aniônica. E nosso objetivo não é simplesmente usar um mineral aniônico, é usar uma dieta aniônica que vai fazer com que o pH do sangue da vaca fique ácido e que ela tenha um metabolismo do cálcio mais adequado e com isso os resultados para a hipocalcemia sejam melhores. Não é o objetivo aqui entrar muito nesse mecanismo da hipocalcemia, mas já que eu falei aqui eu vou dar uma pincelada para vocês. O objetivo da dieta aniônica é lançar mão de alguns mecanismos do corpo do animal para que ela melhore a quantidade de cálcio no sangue da vaca, cálcio disponível para ela usar. Por quê? O cálcio é um mineral meio paradoxal, vamos dizer assim. Ele é o mineral mais necessário para a vaca, que mais falta pós-parto e é o mais abundante no corpo da vaca. Mas onde ele está depositado? Ele está depositado no osso, né? A grande maioria do mineral que tem no corpo do animal está no osso e pouco está no sangue. O objetivo da dieta aniônica é fazer com que tenha mais cálcio no sangue da vaca disponível para ela usar quando ela precisar. Existem dois mecanismos principais que a dieta aniônica ajuda, que um é aumentar a reabsorção de cálcio do osso, então tirar cálcio do osso e levar para o sangue, e aumentar a absorção intestinal para que a vaca absorva cálcio e que tenha mais cálcio disponível na corrente depois. Mas, voltando aqui na sua pergunta, Luiz Paulo, deu uma viajada aqui, mas para tentar responder de uma maneira mais completa, existem diferentes produtos no mercado que agem de forma diferente. Quem conta pra gente se está funcionando bem é a vaca. E o pH de urina é o primeiro passo. E o segundo passo é o consumo. Ou vice-versa. Na verdade, eu quero ter consumo alto, é meu primeiro objetivo, e pH de urina baixo. Certo? Os dois são bem fáceis de medir e bem baratos. Bom, Beto. Lucas, não sei se a pergunta é oportuna para agora, mas uma opção para se regular a energia no pré-parto em fazendas com silagens alta em amido seria usar uma segunda forragem com alta FDN? Beto, obrigado pela pergunta, é oportuna sim, com certeza. Com certeza, se eu tiver uma opção de usar uma segunda forragem com alta FDN, é uma boa opção para mim sim. Mais importante do que isso é ter certeza que minha vaca vai comer essa outra forragem. Porque em geral essas forragens com alta FDN, elas não têm palatabilidade tão boa muitas vezes, são mais difíceis da vaca consumir. São mais difíceis de misturar na dieta, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu já vi muitas fazendas que usam feno como segunda fonte de forragem para aumentar um feno tipo C, um feno ruim, que tem FDN bem alto,
e para aumentar, para diminuir a energia na dieta pré-parto. Só que o que acontece é que existe uma dificuldade muito grande de misturar esse feno na dieta. E como as vacas não gostam muito dele, se ele não estiver bem misturado, elas não vão comer. Então, às vezes, a gente está gastando uma grana, colocando uma segunda forragem com FDN alto para as vacas comerem, elas acabam não consumindo. Então, se eu for usar um feno na dieta, tem que repicar ele, tem que misturar bem e ter certeza que ele vai estar adequado para esse grupo de animais. Outro ponto importante, Beto, de avaliar qual que é o nível de potássio desse feno, né? Se tiver muito alto, até está comentando aqui embaixo, por exemplo, eu vou acabar elevando o nível de potássio da dieta. Isso aí, algumas vezes você pode acabar elevando o nível de potássio da dieta, sim. Então, mas a inclusão vai ter que ser baixa. O importante é você fazer a conta de quanto ele vai impactar no nível de potássio final da dieta. Porque às vezes você tem um feno, por exemplo, com 2% de potássio, que é mais alto que a silagem de milho, mas se você usar só meio quilo dele ou 1 quilo dele, talvez ele não impacte tanto na quantidade de potássio final da dieta. Então é importante ver quanto que ele vai impactar no potássio final da dieta. Esse é um ponto bem importante de levar em conta, não simplesmente o potássio dele em si, de acordo com a inclusão que eu vou ter, quanto ele impacta. Mas mais importante para mim de usar outra fonte de forragem é fazer a vaca comer. Muitas vezes é difícil de fazer a vaca comer esses produtos que podem acabar ficando mal misturados na dieta. Bom, Biel Andrade, Lucas, quais estratégias você usa para aumentar o consumo no pré-parto? Bom, aqui a gente pode ficar 2 horas falando de consumo. Eu vou tentar ser um pouco mais breve e dar alguns pontos principais para você. O principal é o conforto. O animal tem que ter uma condição boa de coxo, de local para ele comer, conforto contra estresse térmico, bebedouro, comedor adequado, uma dieta de boa palatabilidade, tentar evitar muita competição no coxo. E outro ponto que parece óbvio, mas que muitas vezes não acontece, é ter oferta de comida disponível durante todo o tempo. E eu vejo isso em algumas fazendas que a gente corrige de forma até besta, mas você vai em fazenda que trabalha com sobra zero no pré-parto. O coxo está limpo todo dia. Se o coxo está limpo todo dia de manhã, eu não tenho certeza que o consumo pós-pré-parto foi bom, foi suficiente. Então, ter comida suficiente para a vaca é um outro ponto importante para a gente aumentar o consumo. Então, conforto e evitar competição e ter comida de qualidade, com boa palatabilidade, boa quantidade, são os principais pontos aí para aumentar o consumo. Pergunta do Vinícius: Lucas, como você vê o corte mais alto em lavouras para fazer silagem para o pré-parto? Acredito que com o objetivo de diminuir um pouco mais de potássio, né, Vinícius, da dieta. Bom, é interessante, porém, a gente às vezes tem que ter uma fazenda bem grande, né, para você conseguir ter uma silagem só para aquele grupo pré-parto. É uma discussão enorme aí entre especialistas de se eu corto a silagem mais alta ou mais baixa para o gado em geral, né? Tem alguns benefícios de cortar mais alto, tem outros malefícios de cortar mais alto, mas se for só para o grupo pré-parto, é complicado às vezes, porque o volume de animal que a gente tem no pré-parto não justifica uma silagem separada, até por conta da retirada e etc. Bom, o que eu já vi na prática? Tem uma fazenda que eu tive a oportunidade de conhecer e visitar, que é uma fazenda grande, quase 2.000 vacas no leite. Então sempre tem 150 a 200 vacas no pré-parto. E eles usavam feno, e para evitar feno de Tifton, para evitar que esse feno de Tifton tivesse potássio alto e impactasse na dieta, então aí vai para o Vinícius e para o Beto junto, esse ponto aí, tem relação com as duas perguntas. O que ele fazia? Ele tinha um canteiro de Tifton, que ele produzia feno na fazenda para todos os animais, tanto para as vacas de lactação quanto para as vacas pré-parto. Ele tinha um canteiro de Tifton que ele fazia uma adubação menor em potássio. É claro que a produção era menor desse feno também, por hectare, mas ele tinha um produto de melhor qualidade para dar para os animais pré-parto. Eu acredito que ele continua com esse manejo ainda, não tem tanto tempo que fui nessa visita. Bom, Beto, se eu aumentar a carga aniônica, eu regulo o DECAD. Eu teria potássio mais alto, eu pioraria o desempenho dos animais ou o benefício de regular a energia é maior? Ô Beto, cara, isso aqui sem medo de errar. O benefício de ter um DECAD mais adequado é maior do que ter uma dieta, do que essa história da energia controlada. É claro que eu não vou dar quantidades assustadoras de concentrado na dieta. Por exemplo, se minha vaca está com silagem de milho,
o benefício de ter uma dieta com pH de urina mais adequado é maior no meu ponto de vista do que ter uma dieta muito controlada em energia. Mas a gente consegue fazer um paralelo nos dois e trabalhar de uma maneira adequada. Se você conseguir usar uma forragem que tem um pouco mais de potássio, mas que as vacas gostam, que comem bem, você pode talvez aumentar um pouco sua inclusão de cloro e enxofre. Se for uma fonte mais palatável, você pode aumentar um pouco mais e ter resultados satisfatórios, né? Claro que existe um nível máximo de inclusão aí, mas a gente consegue trabalhar com níveis mais altos. Um erro que eu vejo bastante comum no nosso meio é que às vezes vacas comendo silagem de milho como fonte de volumoso, o pessoal ainda dá uma quantidade muito grande de concentrado, né? Elas vão precisar de pouco concentrado, as vacas que estão com silagem de milho como fonte de forragem pré-parto. E algumas vezes nem precisam de outra coisa a não ser mineral e soja, por exemplo, né? Então, para fechar essa dieta é bastante simples, e a quantidade de ração de ração ou de concentrado que esses animais precisam comer é bem baixa. Então, alguns erros simples que eu vejo é nesse sentido, de o pessoal dar mais concentrado do que precisaria também. Mas eu hoje acho que dá para a gente equilibrar bem, ter uma dieta não muito pesada em termos de energia e conseguir manter um pH de urina bom. O que é muito difícil em fazendas que a gente não tem outra fonte de forragem, que é a realidade de boa parte das fazendas que eu vejo, ela tem só silagem de milho. E aí o que eu faço é não pesar mais a mão na ração, né, no concentrado. Eu vou manter boa parte da energia vindo aí, principalmente da silagem de milho. Bom, comentário do Iago aí: Beto, eu tive algumas experiências negativas utilizando feno, porém em relação à qualidade do processamento, devido à seleção, tive muito problema em variação de pH. Esse é um desafio grande, Iago, como a gente falou antes aqui, a seleção, às vezes a dieta formulada fica maravilhosa, mas na hora da vaca comer fica muito ruim. Eu vejo isso muito claramente quando você entra com feno de má qualidade com mau processamento, que não mistura bem e os animais acabam não comendo. Outra pergunta do Beto: a opção seria até de Tifton verde de alta qualidade. Silagem da fazenda em questão tem 38% de amido e a média de consumo no pré-parto é de 13 kg de matéria seca. Bom, a dieta, Beto, vai estar... essa é uma dieta com 38% de amido, que com certeza você não vai precisar botar nada de milho nessa dieta por fora, né? Vai ter que fechar sem isso, então é um ponto já a levar. Mesmo assim, a quantidade vai estar alta na dieta de energia, sem dúvida nenhuma. O que eu faria nesse caso? Não manteria minhas vacas por longos períodos no pré-parto. Esse é um ponto importante, né? Tentaria focar ali bem perto dos 21, 25 dias. Não iria mais do que isso para não dar essa energia por mais tempo. Se eu conseguir fazer análise desse Tifton verde e ele tiver X% de potássio, 2, 3% de potássio, avalia quanto ele vai pesar na inclusão, quanto ele vai pesar no potássio final da dieta, de acordo com a inclusão que você selecionou. Provavelmente você vai conseguir alterar um pouco mais seu núcleo pré-parto e fornecer um pouco mais de cloro e enxofre. Então são opções que a gente consegue fazer no dia a dia. Eu precisaria de botar essa quantidade de potássio aqui no programa de formulação para a gente ver exatamente o que está vindo do amido, o que está vindo da silagem de milho, o que viria desse Tifton, e quanto esse Tifton, a quantidade de Tifton que eu vou colocar, seria capaz de diminuir a energia na dieta, né? Porque você não vai conseguir entrar com 5 kg de Tifton verde, talvez sim, mas não de matéria seca de Tifton verde, né? Você vai entrar com alguns poucos quilos de matéria seca de Tifton aí, que às vezes não resolve tanto a quantidade de energia, mas pode ajudar também. Importante que nesse nível de matéria seca que você está falando aí, 13 kg de consumo, um nível bastante bom, você vai ter que trabalhar com níveis altos de inclusão de mineral pré-parto, com níveis altos de cloro e enxofre. Por mais que a silagem tenha pouco potássio, ela vai ter um nível de potássio, e com esse consumo alto que ele está, ela vai precisar de níveis mais altos de cloro e enxofre. Então, resumo, eu tentaria trabalhar com um pouco de Tifton aí, avaliando primeiro qual que é a quantidade de potássio que ele tem e provavelmente subindo um pouco a inclusão do meu mineral aniônico. Bom, qual porcentagem ideal de sobra no pré-parto? Bom, eu sempre tento trabalhar de 5 a 7%, depende um pouco da fazenda que você trabalha, certo? Depende do nível de confiança que você tem, mas 5 a 7% em geral é um bom número para o rebanho pré-parto. Bom, Leandro perguntando amido no
pré-parto, né, Leandro? Depois ele corrigiu aqui embaixo. Bom, a gente tenta trabalhar com amido no pré-parto baixo, certo? 15 a 18%, mas infelizmente na grande maioria dos casos a gente não consegue quando a gente trabalha com silagem de milho como principal fonte de volumoso. Os dados, a maioria que a gente tem são dos Estados Unidos, né, que usam outras forragens às vezes como fonte de volumoso e usam um pouco de silagem de milho também, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: o mínimo que você conseguir trabalhando com silagem de milho como fonte de volumoso, certo? Ao redor de 20% seria bem bacana aí você trabalhar. De 15 a 18 é o que a literatura americana mais fala, mas é muito difícil a gente conseguir esse 15 a 18 aqui no nosso cenário aqui de silagem de milho como fonte de forragem. E aí junta com esse ponto, com vários pontos que vocês citaram aqui, muita gente cortando forragem mais alta, né? E fica com nível de amido muito alto. Eu particularmente não gosto, eu prefiro cortar mais baixo. Mas tem muita gente cortando silagem mais alta, que tem níveis de amido muito altos depois, e aí você vai ter a dieta sua, você não consegue trabalhar com amido baixo, porque a sua fonte de forragem já tem amido muito alto, né? Bom, beleza. Se tiver ficado alguma dúvida aí, Leandro, Vinícius, Beto, Diego, pode mandar aí se não tiver respondido adequadamente aí, se tiver ficado alguma dúvida ainda. Beleza? Bom, o que a gente tem que tomar cuidado no pré-parto, pessoal, sempre assim, a gente tem que buscar sempre a diretriz da literatura, mas entender o que a gente consegue fazer na nossa realidade. Voltando para o trabalho aqui, ele mostra para a gente que existe um outro ponto muito importante desse trabalho, é que ele mostra para a gente claramente que existe uma relação muito grande entre DECAD, pH de urina e cálcio na dieta. E cálcio no sangue pós-parto. Qual que é essa relação? Quanto menor o DECAD da dieta, menor o pH de urina e maior o cálcio pós-parto. Essa correlação é muito boa e muito importante para a gente. Por quê? Porque eu consigo avaliar de maneira mais adequada a dieta. Eu consigo avaliar de maneira mais adequada se as coisas estão indo bem, vamos dizer assim. Por exemplo, medir cálcio pós-parto é bem difícil, mas medir pH de urina é bastante fácil. Medir nível de potássio na minha dieta é bastante difícil. Não é bastante difícil, mas é difícil. Mas medir pH de urina é fácil. Então, por exemplo, num caso igual esse do Beto, a gente está na fazenda hoje com esse problema de energia alta. Eu sugeri que medir o potássio da forragem dele, né, do Tifton dele, para ver se usa. Porém, ele vai mandar esse Tifton para medir. Para fazer análise de potássio confiável, a análise não pode ser feita por NIRS, né? Que é a análise que mais tem sido feita hoje nos laboratórios. Tem que fazer uma análise química. Para fazer essa análise química, talvez entre mandar para o correio, chegar lá, fazer análise, etc, pode demorar cerca de 1 mês para você ter resultados nas mãos. E aí, você vai ficar 1 mês sem tomar nenhuma decisão? O que você pode fazer num caso desse é simplesmente tentar usar um nível de potássio que você acredita que essa forragem vai estar baseada em tabela, certo? Coloca para as vacas e aí mede pH de urina 5 dias depois e vê quanto variou. Se não tiver variado, tiver dentro do seu esperado, ok, tá tudo certo. Enquanto isso, você mandou a amostra e está esperando o resultado chegar. Mas você já tomou alguma atitude, né? Já fez alguma coisa para poder ajudar a melhorar os resultados da fazenda. Esse que é o ponto mais importante, é não deixar de tomar alguma decisão. Sempre baseado em dados, baseado em ciência, mas sempre tomar uma decisão assertiva, certo? Bom, vamos lá. Nesse trabalho também ele avaliou níveis de cálcio, fósforo e magnésio na dieta, mas a gente não vai entrar nisso aqui hoje, vai ficar para uma outra discussão, senão a gente ficaria aqui 10 dias discutindo. Se alguém tiver alguma dúvida pontual, a gente pode discutir aqui também, mas não vou entrar em todos os dados aqui. Bom, o que são as conclusões desse autor, certo? Bom, que reduzir DECAD pré-parto, reduziu injeção de matéria seca pré-parto, baixos níveis, certo? 0,4 kg de matéria seca em multíparas. Então, se eu tiver uma redução muito grande na minha fazenda depois que eu comecei a usar dieta aniônica, tem alguma coisa errada. As multíparas produziram mais leite, tiveram menos problema de saúde, tiveram mais cálcio no sangue. Primípara,
não produziram mais leite, mas comeram mais pós-parto, tiveram menor ocorrência de problemas de saúde e tiveram também maior quantidade de cálcio no sangue. Então a única coisa que foi diferente, principal coisa na verdade que foi diferente entre primíparas na verdade nulíparas e multíparas, é que nas nulíparas elas não tiveram um aumento na produção de leite. Mas no artigo ele até discute que o que pode ter acontecido que não conseguiu achar essa diferença em nulíparas é que o número de animais foi muito menor. Foram avaliados 5 experimentos e 15 tratamentos. E para multíparas foram avaliados 42 experimentos e 134 tratamentos, certo? E aí vem a pergunta, o que fazer com as minhas novilhas? Faz mal eu dar uma dieta aniônica? Não, mal não faz, certo? Nesse estudo apenas não aumentou leite. No meu ponto de vista, é interessante a gente fornecer sim. Por quê? Porque apesar de não ter aumentado leite, aumentou o consumo pós-parto, que é muito positivo para a gente, aumentou o cálcio no sangue e diminuiu a ocorrência de doenças. Eu acredito que com isso já se paga a inclusão da dieta aniônica para esse grupo. E outro ponto importante da gente usar a dieta aniônica para primípara também é que a grande maioria das fazendas, pelo menos que eu tenho visto, ela não tem dois grupos, né? Um de primípara e um de multípara, um de nulípara e um de multípara, vamos dizer assim. Ela sempre vai ter, a maioria das vezes vai ter nulíparas e multíparas juntos. Isso então fica mais difícil ainda a gente separar. Eu particularmente uso nas fazendas que eu trabalho também em vacas em novilhas que vão parir a primeira cria, porque pelos dados desse experimento, apesar de não ter aumentado o leite, melhorou a saúde, melhorou o cálcio no sangue, o que já me ajuda muito. Principalmente pensando no Brasil, onde a gente tem animais que custam muito caro, né? Manter a saúde dos animais é fundamental para que a gente tenha bons resultados. Bom, mais conclusões dos autores aqui. Só uma pergunta aqui do Luiz Paulo. Tem esse tempo máximo em dias usando dieta aniônica? Teve avaliação nesse trabalho? Bom, nesse trabalho específico não, mas existem outros trabalhos que avaliaram isso sim. Tem 3 trabalhos, 2 que eu gosto mais, são, vamos dizer assim, uma condução melhor, uma metodologia mais adequada no meu ponto de vista. Tem 2 trabalhos que avaliaram bem tempo de fornecimento de uma dieta aniônica. Um trabalho do grupo da Geórgia e outro trabalho do grupo da Flórida. Bom, no trabalho da Flórida, eles avaliaram 21 ou 42 dias na dieta aniônica. E os animais que ficaram 42 dias na dieta aniônica produziram um pouco menos de leite do que os animais que ficaram 21 dias. Cerca de 1 litro de leite a menos no pós-parto. Os animais ficaram mais tempo na dieta aniônica. No outro trabalho da Geórgia, eles avaliaram 21, 28, 4, 6 ou 8 semanas pós-parto. Então, 3, 4 ou 6 semanas pós-parto. 21, 28 ou 42 dias na dieta aniônica. Nesse trabalho específico não teve diferença em nada, em produção de leite, consumo e nada. Independente se os animais ficaram 21 ou 42 dias no pré-parto, a produção de leite foi a mesma. O que é meu ponto de vista a respeito disso, Luiz Paulo? Vai depender do seu manejo, certo? Do que você tem na sua fazenda. Tem fazendas que às vezes, se for separar em 2 grupos, 21 e 4, só com 21 dias ou só 42 dias, o tamanho dos lotes fica muito pequeno, inviabiliza muita coisa, como resfriar a vaca, como misturar no vagão e etc. O ponto ótimo, vamos dizer assim, é que a vaca coma a dieta aniônica por pelo menos 21 dias. Eu particularmente trabalho levando os animais pro lote pré-parto com 30 dias antes da data esperada para o parto, né? A gente sempre fala 21 dias pré-parto, mas da data esperada para o parto, né? A gente não sabe se o animal vai parir naquele dia. E por isso que eu levo sempre 30 dias antes. Por quê? A gente trabalha aqui no Brasil, país tropical, muito estresse térmico. Muitas vezes o gado, as vacas acabam adiantando um pouco o parto e eu quero garantir que elas comam por pelo menos 21 dias. Então, em geral, não tem benefício de dar dieta aniônica por mais do que 21 dias, mas eu quero que elas comam por pelo menos 21 dias. Então, se eu trouxer meus animais sempre com 21 dias na pinta, eu posso ter muitos animais adiantando o parto que vão ter menos benefícios dessa dieta aniônica. Então, uma sugestão é mover os animais com cerca de 30 dias pré-parto, porque elas não têm benefício de ficar muito mais dias também. Tem trabalho mostrando que piora um pouquinho, tem trabalho que mostra que não tem efeito em ficar mais dias.
Então vai ser no meu ponto de vista, isso vai ter mais relação com o manejo e com sua facilidade de dividir esses lotes na fazenda, sim ou se não, certo? Bom, conclusão final do autor é que esses achados do experimento suportam a recomendação de fornecer dieta acidogênica. Eu sempre falo dieta aniônica, pessoal, mas o nome correto é acidogênica. A gente ficou no nosso meio aí fixado como dieta aniônica, mas o nome mais correto é dieta acidogênica, que vai levar uma acidose metabólica no animal, né? Uma leve acidose metabólica no animal. Bom, então o resumo aqui do autor é que os achados do estudo dele, dessa meta-análise muito robusta, com muitos trabalhos, quase 2.000 vacas avaliadas, mostram que fornecer essa dieta aniônica realmente faz sentido para aumentar a produção de leite, aumentar o consumo pós-parto, reduzir risco de doença uterina e melhorar cálcio no sangue e produção de leite. Então, justifica e muito usar a dieta aniônica, principalmente pelos achados desse trabalho. A gente tem muitos dados colaborando com esse trabalho, né? 138 grupos pesquisados, 42 experimentos, 134 grupos, quase 2.000 vacas. E a conclusão principal do trabalho vale a pena sim usar a dieta aniônica. Ela tem resultados muito importantes e muito expressivos para melhorar a produtividade das vacas. Importante demais ter certeza que a dieta está funcionando. Eu vejo muito no campo gente que me fala que usa dieta aniônica, quando a gente mede pH de urina, a dieta não está funcionando. Esse é um ponto importantíssimo, mensurar que está funcionando. Então, o que o autor mostrou para a gente? Conclusão final: use dieta aniônica no pré-parto, vale a pena e os resultados pagam essa conta, porque a dieta aniônica é um pouco mais cara, mas os resultados se pagam facilmente. Então essa é a conclusão do autor. E o que eu quero deixar de ponto final para vocês aqui também, para a gente levar para casa para pensar? Além de usar dieta aniônica, avalie pH de urina. Só usar dieta aniônica não resolve, porque pode ser que não esteja funcionando. Eu não mensuro níveis de potássio e sódio de todos os elementos da minha dieta sempre. Então a minha base da formulação pode não estar 100% certa. Para eu ter certeza que está 100% certa, eu preciso avaliar a pH de urina, certo? Junto a isso, use consumo também junto. Nunca deixe que o consumo caia muito. Se o consumo das suas vacas no pré-parto está caindo muito quando você está usando uma fonte aniônica, é porque sua fonte aniônica não tem uma qualidade muito boa. Nesse estudo mostra que tem uma leve queda, mas que a gente não pode aceitar muita diferença nesse consumo. No estudo aqui, 400 gramas de matéria seca. Então, se a gente usar o exemplo do Beto ali, vamos dizer que ele não estivesse usando dieta aniônica, com 13 quilos, ele poderia cair até para 12,6. Se tivesse caído mais que isso, provavelmente a fonte aniônica não estava adequada. Bom, última pergunta aqui. Bruno Guglielmelli: a dieta aniônica é feita principalmente para diminuir a causa da hipocalcemia. A gente respondeu aqui no começo, né, da live, ele provavelmente não estava aqui, mas sim, Bruno, a principal razão de a gente fazer uma dieta aniônica é diminuir a ocorrência de hipocalcemia subclínica. E aí, consequentemente, a gente tem mais produção, mais produção de leite, melhor reprodução e melhor saúde. Tem vários trabalhos correlacionando também dieta subclínica, dieta aniônica e menor índice de hipocalcemia subclínica com reprodução. Então, ter uma dieta aniônica correta é fundamental para o manejo da hipocalcemia subclínica e para os resultados ótimos da sua fazenda. E mais um ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que eu vejo às vezes, tem gente que trabalha com vacas de altíssima produção e que fala: não, minhas vacas estão produzindo bem demais, estou satisfeito, estou dando 45, 50 no pico. Tem fazendas que trabalham com gado girolando, por exemplo, e falam: não, minhas vacas estão produzindo bem, estão dando 30, 35 no pico. E eu não uso dieta aniônica. A minha pergunta é: onde eu poderia estar se eu estivesse usando a dieta aniônica? Talvez muito mais alto que isso. Hoje os trabalhos mostram, e essa meta-análise deixa muito claro para a gente, que usar a dieta aniônica realmente é muito importante. Beleza, pessoal? Obrigado a todo mundo aí pela participação hoje. Se tiverem mais alguma pergunta, dá tempo de mais uma, tem 1 minuto ainda. Mas quero agradecer de novo todo mundo aí pela participação. Quem não pegou o artigo ainda está disponível aí, só entrar no nosso link aí no Instagram. Mais alguma dúvida, estou à disposição. Se tiverem alguma dúvida posteriormente, pode mandar mensagem aí no direct também. Segunda-feira que vem, 19 horas, estamos juntos de novo, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço a todos e uma boa noite.